A paz do Senhor para todos e muito boa noite. Estamos de volta ao nosso culto de ensino e nessa semana nós continuaremos falando sobre o Tribunal de Cristo, agora a segunda e última parte, se conseguirmos concluir hoje o assunto. Antes de dar prosseguimento, eu quero recapitular tudo aquilo que foi dito na sexta passada. O Tribunal de Cristo é um tribunal destinado a julgar os trabalhos dos crentes, suas obras efetuadas para a edificação do reino de Deus e para o cumprimento da missão da igreja. Trata-se de tudo aquilo que edificamos sobre o fundamento que é Jesus Cristo, a pedra angular de esquina, alicerce, que foi rejeitado pelos antigos construtores judeus. Veja, é tudo aquilo que edificamos em Cristo. A questão dos galardões, ela está relacionada a isso. A obra é feita sobre a obra de Cristo. Nós não podemos lançar outro fundamento que não seja Jesus Cristo. O que isso significa? Que a obra do crente ela tem que ser realizada conforme as Escrituras, conforme a revelação bíblica, conforme aquilo que Cristo ensinou aos apóstolos. Ele é um dos dois eventos que sucederão o arrebatamento da igreja. O outro trata-se das bodas do Cordeiro. Então, após a igreja ser arrebatada, a igreja entra no tribunal de Cristo e depois para as bodas do Cordeiro. Então, para entendermos a natureza do tribunal de Cristo, temos que examinar as palavras usadas no Novo Testamento em sua língua original, o grego koiné. Temos duas palavras aqui do grego que são importantes, irmãos. E ambas são traduzidas para tribunal, só que elas são palavras que dão um sentido diferente, ou seja, elas distinguem o tipo de tribunal. Uma delas é criterion, que está lá em Tiago 2,6. Como você pode notar, criterion é muito parecido com critério em português. E é basicamente a mesma coisa. O critério é o conjunto de regras pela qual eu sou julgado, ou pela qual eu sou avaliado por alguém ou por um tribunal. Só que o critério, ele é usado, essa palavra é usada para tribunais que envolvem julgamentos morais e éticos. Então seria basicamente um tribunal que julga os erros que a pessoa cometeu. Só que a palavra usada para tribunal de Cristo não é critério. Ela é bema e está em 2 Coríntios 5:10. E bema é o assento de um juiz que ficava numa plataforma elevada num estádio em Atenas. Ou seja, ele fazia parte dos jogos da Grécia Antiga que surgiram em Olímpia, por isso que são chamados Jogos Olímpicos. Também ocorriam em outras cidades. Então, o que era julgado ali? Então, nessa plataforma elevada, onde tinha um assento chamado bema, esse tribunal, um juiz avaliava, era um tribunal esportivo, avaliava a conduta e a performance de cada atleta durante os jogos, tá bom? Então ele é diferente, ele visa avaliar a performance nas obras executadas dentro do estádio, no caso os jogos. Paulo, ele não escolheu por acaso essa palavra. Ele escolheu bema em vez de critério, porque ele entendeu que o tribunal de Cristo ele não existirá para avaliar se o crente é salvo ou perdido, ou para condená-lo moralmente, eticamente. Para isso tem o sangue de Cristo que nos purificou de todo pecado. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então resta o quê? É o julgamento das boas obras. Então lá, só o nosso desempenho nessas obras que será avaliado. Então, irmãos, concluindo o resumo, trata-se da justa retribuição do governo de Deus, visando galardoar os salvos. É unicamente para isso que existe o Tribunal de Cristo. Curiosamente, algumas pessoas que viram esse vídeo comentaram comigo que acham que a igreja não vai passar por julgamento. Veja, a igreja não vai passar por julgamento. Isso não é um julgamento moral para condenação. Trata-se de Deus avaliando o trabalho de cada um e retribuindo a cada um segundo a sua obra. Não tem nada a ver com salvação. Tem a ver com as coisas que você fez
para Cristo, para a glória de Deus, enquanto salvo. Esse é um tribunal, diferente da ideia comum que nós temos de tribunal. Então, entrando já sobre hoje, né, eu quero falar rapidamente, qual é o propósito do tribunal de Cristo? O propósito do tribunal de Cristo, ele pode ser definido numa só palavra: manifestar. Manifestar o quê? Como já dissemos, por causa do governo justo de Deus, haverá uma retribuição para cada um dos salvos, de acordo com as obras praticadas por nós, que somos salvos. Inclusive aqueles que faleceram em Cristo, no arrebatamento vão estar ressurretos, serão ressuscitados. Os que estiverem vivos serão transformados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. E depois iremos para o tribunal de Cristo, todos nós. Então, o que vai ser evidenciado nesse tribunal? A justiça de Deus. Lembra que lá em Mateus 10:42, Jesus disse o seguinte: quem der um copo de água fria a um profeta, receberá galardão de profeta. Entenderam? É o bem que nós fazemos mediante o uso do corpo, como Paulo disse. Esse tribunal promoverá uma manifestação pública do caráter e das motivações essenciais de cada um, dos indivíduos salvos por Cristo. O objetivo dessa manifestação, além de recompensar individualmente a cada um dos santos eleitos, é o de glorificar a Deus. Por quê? Porque foi pela influência do Espírito Santo de Deus, habitando individualmente em cada salvo, que produziu as boas obras. Foi ele quem nos convenceu a praticá-las. Por essa razão, Deus também será glorificado, mais uma vez, na distribuição individual dos galardões. Será exposto diante de todos, homens e seres angélicos, o que a graça de Deus é capaz de realizar, produzindo em corações, outrora brutos, insensíveis e egoístas, sempre rebeldes ao senhorio de Cristo, a intenção da prática altruísta, manifesta pela fé em boas obras, que poderão ser conhecidas por todos aqueles que se fizerem presentes nesse tribunal. Portanto, esse julgamento primeiro manifestará a glória de Deus, porque não fazemos essas boas obras sem a ajuda dele, pois pela sua graça fomos capazes de realizar tudo isso. Depois serão julgadas as intenções pelas quais essas obras foram praticadas. Não serão julgadas somente as obras, mas também as intenções de quem as praticou. Acho que ficou bem claro, né? E até para clarificar mais, gostaria de ler um trecho da palavra de Deus. Deveria ter feito lá no início, mas em tempo. Abra aí em 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 10 ao 15. Está escrito assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o propósito, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Esse é o texto bíblico, irmãos, mais forte sobre o assunto. E todas as ideias que estão sendo discutidas em relação ao tribunal de Cristo,
elas emanam desse texto, e nós vamos comentar adiante mais detalhadamente. Já falei aqui do propósito desse tribunal, que é manifestar a glória de Deus e as intenções dos corações humanos, isso de forma resumida. Também será julgado, irmão, a qualidade das obras apresentadas no tribunal de Cristo. Aí repetindo alguns textos que eu já li. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Sobre o fundamento. Se a obra permanecer. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia como que pelo fogo, ou através do fogo. Esse texto declara que esse exame terá um duplo resultado. Um galardão recebido, permanecer sobre a rocha, que é Cristo, ou sobre o fundamento. E outro que foi queimado, perdido. Então Paulo nos dá a entender que nós realizamos essas boas obras, mas parece que não fazemos as coisas com tanta perfeição quanto deveríamos. E por isso, naquele dia, nem tudo o que fizemos será recompensado. Algumas coisas, elas não terão valor para Deus. Por isso que a qualidade da obra também é julgada e provada no fogo. Então o que determina se alguém vai receber ou não galardão é a prova de fogo, como está aqui no texto. Então nessas declarações relacionadas ao fogo e às obras, algumas coisas ficam evidentes. Primeiro, irmãos, são as obras dos crentes que estão sendo examinadas, não os crentes. Em relação ao teu ser, ao nosso ser, no máximo, as intenções pelas quais as obras foram realizadas. Então, o julgamento, ele não é externo, voltado para a grandiosidade das obras em si mesmas. Trata-se de um teste de fogo, uma prova de fogo, que revelará a qualidade intrínseca de cada obra e a motivação pela qual foram praticadas. Todo o propósito do fogo é o de identificar o que é destrutível e o que não é, ou seja, o que é indestrutível. É separar o destrutível do indestrutível. Paulo afirma que há duas classes de materiais com os quais os cooperadores de Deus podem construir o edifício. Por isso que ele disse: veja cada um como edifica. Há os materiais caros e nobres, ouro, prata e pedras preciosas. Mas também há materiais mais rudes, mais baratos, em relação aos primeiros. Madeira, feno, palha. Baratos e até ordinários. Os materiais são apresentados em ordem decrescente de valor. Tanto aqueles que são caros, quanto os baratos. Ouro, pratas, pedras preciosas. Vai decaindo. Madeira, feno, palha. Madeira, feno, palha. Palha é o que restou do feno, né? Por isso que vale menos. O primeiro grupo de materiais, irmãos, passando pelo fogo, eles são purificados e ficam ainda mais nobres. Eles sobrevivem ao fogo, então são os materiais indestrutíveis. Já o segundo grupo, eles são próprios para serem consumidos pelo fogo e para aumentar o fogo, não restando praticamente nada após a passagem do fogo. Eles são totalmente destruídos, então são destrutíveis. Então, se a obra de alguém é madeira, feno e palha, não vai sobrar nada para recebimento de galardão. E esses materiais, irmãos, a gente pode separar esses tipos de obras da seguinte forma: madeira, feno e palha é tudo aquilo que é ligado ao ser humano, à vaidade humana, ao ego humano. Eu faço algo
que não é, eu digo para todos que é para Cristo, mas na verdade é para mim mesmo. Então isso tem a ver com a própria intenção. E isso define a qualidade da obra, do que ela é feita. E se for as minhas obras para o Senhor Jesus Cristo forem exclusivamente humanas, voltadas com intenções apenas para o benefício pessoal ou para a glorificação do ser humano apenas, não vão sobreviver naquele dia. Não terei galardão por essas obras. Então, continuando. Então, qual é o resultado desse julgamento? Então, nós entendemos que essas obras vão passar pelo fogo. Algumas vão sobreviver e outras não. Isso depende da qualidade dos materiais. Mas qual é o resultado do julgamento dessas obras? O exame, a prova de fogo, realizada no tribunal de Cristo, visa distinguir o que foi feito por Deus através de nós, mediante as obras praticadas pelos crentes, e o que foi realizado pela força do homem, visando a glória humana e não a de Deus. A exaltação do próprio ego e da carne não terão ocasião naquele dia. Isso não pode ser concluído pela observação externa, mas apenas por um profundo escrutínio das intenções do coração humano, devidamente sondado pelo fogo do Espírito de Deus. Veja que esse fogo, biblicamente, ele tem ligação com a ação do Espírito Santo. Veja o texto de Apocalipse 1 e 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Isso é uma figura. 7 espíritos ou 7 chamas de fogo, como diz em outro texto, eles se referem ao Espírito de Deus, que fará a sondagem das intenções e avaliará a qualidade das obras de cada um. Então, irmãos, com base no teste do fogo, só haverá 2 resultados possíveis: perda de recompensa por causa das obras destrutíveis, o que foi edificado com intenções egoístas e para o próprio benefício, aquilo que for espiritualmente sem significado, fútil, vazio para os propósitos de Deus. Veja, não estou falando daquilo que agrada aos homens, que enche os olhos das pessoas e que visam a glória um dos outros. Estou falando daquilo que é útil no reino de Deus. O que não é útil no reino de Deus, aquilo que não está alinhado com os propósitos de Deus, é por isso que o crente tem que andar na direção de Deus. Não, ele faz coisas desalinhadas com o propósito de Deus. E essas são obras destrutíveis. Aquilo que eu faço e Deus não pediu para eu fazer. Aquilo que eu faço e Deus não mandou fazer. Aquilo que eu faço e não está alinhado com as Escrituras, não está alinhado com o plano de Deus. Para a igreja, para a minha vida, é palha, é feno, é madeira e não vai ficar de pé, por mais bonito que seja o edifício. É um barraco. Então você consegue imaginar? Ele descreveu o quê? Um barraco. Ele descreveu uma palhoça. Ele descreveu uma casa rudimentar, que é a obra de alguém. A pessoa termina a vida, termina a casa e vem o fogo, queima tudo e não sobra nada. Porque usou os materiais errados, fez com as intenções erradas. Só receberão galardões por suas obras os irmãos que fizeram obras indestrutíveis. Ouro, pedras preciosas, prata. Materiais capazes de resistir ao fogo. Disse alguém, não me recordo agora, por isso eu não vou poder dizer o nome de quem disse isso pela primeira vez. Mas, irmãos, biblicamente falando, se você pegar esses materiais e comparar com o que a Bíblia diz, o ouro está relacionado à glória de Deus. Quando João vê a Nova Jerusalém, ele diz que a Nova Jerusalém
ela é semelhante ao cristal, o ouro das suas paredes, dos seus muros. Ele é refinado como vidro, como um cristal. E esse ouro reflete a glória de Deus. Está relacionado à glória de Deus. Então, trabalhar com ouro é quando você trabalha para a glória de Deus, não para a sua glória. Trabalhar com prata, a Bíblia dá pistas, principalmente na lei, no Pentateuco, quando ela relaciona a prata ao pagamento do resgate por uma vida. Então, trabalhar com prata é trabalhar pela salvação das almas, pelo resgate dos perdidos. E pedras preciosas é garimpar na Bíblia a doutrina, é trabalhar com o ensino, é trabalhar para a edificação do corpo de Cristo. Então, isso também ajuda a colocar as coisas em perspectiva. E todas essas coisas que eu citei aqui, elas estão voltadas para o reino de Deus, para a edificação do reino de Deus. E também há, irmãos, no Novo Testamento, mais algumas pistas sobre esses galardões. Então lá, fala de 5 áreas específicas na vida do crente, pelas quais ele pode receber coroas. E essas coroas aqui, é uma palavra grega que é usada aqui no Novo Testamento, que no original é Stéphanos. Stefano não é uma coroa de rei, uma coroa real. Stefano é uma espécie de coroa de louros, do tipo que recebiam os atletas nos estádios quando eles venciam os jogos. Percebe? O galardão é dado pela performance. Por isso que a coroa é Stefano. É uma coroa de louros. É uma coroa relacionada aos jogos, relacionada à performance, relacionada ao tipo de julgamento que o crente vai receber. Então vamos lá. A primeira coroa é a coroa da incorruptibilidade, ou a coroa incorruptível, para aqueles que venceram a carne, ou para aqueles que venceram o velho homem. Está lá em 1 Coríntios 9, 25. Todo atleta, em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Há uma distinção. A segundo tipo de coroa é a coroa da alegria, que ela é direcionada exatamente aos ganhadores de almas. Em 1 Tessalonicenses 2, versículo 19, está escrito assim: quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos? Na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Ou seja, Paulo está falando das pessoas que ele ganhou para Cristo em Tessalônica. Elas são sua coroa de alegria. A Bíblia também fala de coroa de vida para os que suportaram a provação. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1:12. Então, aqueles que suportarem a provação receberão a coroa da vida. Coroa de justiça, para os que amam a vinda de Cristo. Já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. 2 Timóteo 4:8. Por que coroa de justiça ligada à vinda de Cristo? Uma das razões, irmãos, pelas quais o crente deve ansiar pela vinda de Cristo é o estabelecimento da justiça de Deus no mundo. Lembra da oração do Pai Nosso? Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui, na terra, assim como ela é feita nos céus. Então, a justiça está ligada à vinda de Cristo. Cristo não vem a esse mundo apenas para destruir, mas ele vem para levantar, refazer, estabelecer um reino de justiça. Então, aqueles que amam a vinda de Cristo não estão satisfeitos com o governo humano, não estão satisfeitos
não estão satisfeitos com o andamento das coisas debaixo do sol. Então eles anseiam por Cristo, eles anseiam pela sua verdade, eles anseiam pelo seu governo, eles anseiam pela sua presença, eles anseiam pelo seu domínio, pela sua justiça. Por isso que é coroa de justiça para os que amam a vinda de Cristo. E para os presbíteros e pastores que apacentam o rebanho de Deus, também está destinado uma coroa. Em 1 Pedro 5,4 diz assim: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Lindo. Ou seja, o pastor, o presbítero, porque o texto aqui, irmãos, do capítulo 5 de 1 Pedro, fala exatamente dos presbíteros, que se afadigam na obra de Deus. E ele diz que eles não ficarão sem um prêmio, eles não ficarão sem um galardão. A justiça de Deus vai recompensá-los. E fala de um tipo de coroa, que é uma coroa de glória. Imagine, vale a pena, hein? Servir a Cristo dessa maneira. Queridos, e já estou indo para a conclusão do nosso estudo. Quanto maior o galardão, maior a capacidade dada para o vencedor de glorificar a Deus. Desse modo, no exercício do galardão do crente, Cristo e não o crente é glorificado. A capacidade de irradiar a glória de Deus será diferente em cada um dos crentes, mas não haverá sensação pessoal de carência, uma vez que cada crente abundará até o limite da sua capacidade, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Então, irmãos, nas Sagradas Escrituras, os irmãos já perceberam que os galardões destinados aos crentes no tribunal de Cristo, eles estão associados com muitas coisas. Como já dissemos, pedras preciosas, prata, ouro. Estão relacionados a coroas, estão relacionados também a luz e brilho. Em muitos trechos das Escrituras, como por exemplo, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12:3. Mateus 13:43 diz assim: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Em 1 Coríntios 15:40 e 41, Paulo diz assim: também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Portanto, veja que o galardão está ligado ao corpo celestial. E a capacidade desse corpo de refletir a glória de Deus. Então, o que é usado aqui para a gente ter entendimento do que é um corpo celestial? Paulo usa os corpos celestiais físicos e compara-os aos corpos celestiais espirituais. Você olha para o firmamento e você vê uma série de corpos, planetas, luas, lua no caso, sol e estrelas. E cada um deles tem um tipo de brilho. O sol é o maior de todos, porque ele está mais próximo a nós, é o que mais brilha. Por isso que ele fala: alguém vai brilhar como o sol, na sua capacidade de refletir a glória de Deus, no seu corpo, no seu caráter, nos seus atos. Outro vai brilhar como a lua, vai brilhar bem menos em relação ao sol. E outros como as estrelas. E entre as estrelas, Paulo diz:
a diferença de brilho. Isso, irmãos, é de glória, né? É científico. Se você for analisar, eu fiz algumas anotações aqui de como a astronomia ou a astrofísica, ela classifica as estrelas. Foi só por uma curiosidade para ficar mais fácil de entender o texto bíblico, tá bom? Então, as estrelas, o brilho das estrelas no firmamento, ele é classificado de acordo com a teoria dos corpos negros, ou seja, a capacidade de um corpo, quando aquecido, tem de emitir luz. Então, a cor com que fica o ferro em brasa indica a temperatura dele. Então, para simplificar. Então, imagine o seguinte, se uma estrela for vermelha, ela tem uma temperatura de 2.500 graus a 3.500 graus Kelvin. Ela é avermelhada. A escala Kelvin é a escala científica de temperatura. Ela começa com 0, que fica a menos 273 graus abaixo da nossa escala escala Celsius. E ela segue adiante, tá bom? O laranja, as estrelas laranjas são as estrelas do tipo K. As vermelhas são do tipo M. Elas estão entre 3.500 e 5.000 Kelvin. 5.000 Kelvin já é a cor da sua lâmpada na sua casa. Entenderam? Então ela é um brilho branco alaranjado. A nossa estrela, o Sol, que eles classificam como amarela, é a estrela do tipo G. Ela está entre 5.000 e 6.000 Kelvin, ou seja, é uma luz fluorescente muito branca, muito forte. Esse é o nosso Sol no espaço. Daqui da Terra a gente vê ele amarelo, mas no espaço ele é branco como uma luz fluorescente. Acima do Sol há estrelas ainda mais quentes. Por exemplo, na escala F, são as brancas tendendo para o âmbar. Elas estão a 6.000 a 7.500 Kelvin. As estrelas brancas são a categoria A, 7.500 a 10.000 graus Kelvin. E as azuis estão entre 10.000 e 28.000 graus Kelvin. Por que eu falei isso? Porque aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 escalas de cor entre as estrelas. Então, irmãos, os justos, eles vão brilhar no firmamento de Deus, como as estrelas brilham hoje no nosso firmamento. E o que fazemos aqui será capaz de refletir a glória de Deus em nós. O quanto fazemos nessa vida. O quanto fazemos para a glória de Deus e para Cristo. Isso vai ser refletido no nosso caráter, vai ser refletido na nossa missão diante de Deus na eternidade e vai ser refletido na nossa glória pessoal. Que no fundo, tudo isso visa glorificar a Deus. Eu espero ter sido claro, eu espero que os irmãos tenham entendido. Se não, podem enviar aí as suas perguntas. Na medida do possível, nós vamos respondê-las. Eu quero agradecer aqui a atenção de todos, que mais uma vez puderam nos acompanhar. Que Deus abençoe. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.